Certo? Olha aí, começamos a gravar. Então, opa, já entrou. Então, a partir de hoje, nós vamos entrar no período composto. Voltamos aqui para o nosso conteúdo gramatical, que a gente deixou um pouco de lado para trabalhar a interpretação de texto, não é mesmo? Que é importante também. Então, a gente deixa um pouquinho de lado, nesse momento, aquele conteúdo todo que a gente tem, o subsídio, tanto na plataforma do Agora Vai, quanto no material que vocês receberam, e a gente volta um pouquinho para a questão gramatical, que é importante para vocês, porque o período composto é muito importante para você estruturar a sua redação, né? Então, eu sempre gosto de comentar com vocês a aplicação desses nossos conteúdos gramaticais na redação, né? As pessoas dizem assim, não precisa estudar gramática não, porque isso não cai no Enem. Cai sim, meu amor, cai sim. Cai porque você depende do entendimento desses contextos gramaticais, desses conceitos gramaticais, para fazer uma boa redação. Se você usar uma conjunçãozinha no lugar errado, e achando que ela tem um significado e ela tem outro, o seu texto fica todo incoerente, né? Desconstruído. Então, nós voltaremos agora com o período composto. Vamos trabalhar o período composto por coordenação e, posteriormente, trabalharemos o período composto por coordenação, tá? Que é muito importante para a estruturação da sua redação, tanto as orações coordenadas quanto as orações subordinadas. Se você souber colocá-las e organizá-las de forma coerente, você ganha pontuação na sua redação, né? Então, o que é importante saber? É importante saber a aplicação das conjunções, né? Então, eu tenho conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, ok? No finalzinho da aula, nós vamos fazer umas brincadeiras com trava-línguas, tá, gente? Por isso eu estou assim, bem caracterizadinha de São João, não é mesmo? Nessa semana, em homenagem a tudo que a gente não viveu esse ano, que estaríamos aí fazendo nossa grande festa junina, né? Um arraial, e agora não podemos, porém, nós estamos aqui fazendo o possível. Então, começamos então com o período composto orações coordenadas, né? Qual a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas? Olha aí. Recebi os 30 mil no hotel às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Eu também sou inocente, te paguei nessa hora para evitar engarrafamento, olha aí. Isso aqui é uma charge antiga da época do mensalão, né, minha gente? Estava só olhando aqui se tinha alguém querendo entrar, mas não é não. Coordenação e subordinação, qual a diferença entre elas? As orações coordenadas são independentes sintaticamente. O que é isso, professora? O que quer dizer uma oração independente? Se você pegar esse período aqui, veja, recebi os 30 mil reais às 2 da madrugada numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Se você pegar esse período, né, que é um período composto, eu tenho ali recebi e são dois verbos, duas orações. A gente já aprendeu isso, lembram? Dentro do período da letra maiúscula até o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências, o número de verbos é o número de oração. Então, se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração, portanto, período composto. Aqui eu tenho dois verbos, duas orações. Por que essas orações, nesse primeiro período, são orações independentes? Porque se eu separá-las em dois períodos simples,
elas continuam com o mesmo significado. Recebi 30 mil, 30 mil às 2 da madrugada numa mala sem fundo. Ponto. É dinheiro limpo. Ponto. Essas duas frases são independentes, ou seja, elas não têm comprometimento sintático uma com as outras. Elas funcionam sozinhas em períodos simples, ok? No segundo caso aqui, te paguei nessa hora para evitar o engarrafamento. Essas duas orações têm uma ligação sintática, certo? A primeira oração tem uma ligação sintática com a segunda oração, porque essa segunda oração é um termo dessa primeira oração. Aqui no período composto por coordenação, eu tenho duas orações e nenhuma completa a outra. Aqui no período composto por subordinação, eu tenho duas orações que, olha só, eu tenho duas orações aqui que uma depende da outra, ou seja, esse para evitar o engarrafamento complementa o sentido dessa primeira oração, é um adjunto adverbial dessa primeira oração. Para que eu te paguei nessa hora? Para não pegar engarrafamento, tá? Então, as orações são sintaticamente dependentes entre si. Esse período aqui é um período composto por subordinação, porque essa oração, essa segunda oração, em vermelho, completa o sentido dessa primeira oração. Já aqui eu tenho duas orações completas em si, e nenhuma tem essa relação sintática de uma completar a outra, ok? Vamos adiante, então. Qualquer dúvida, mandem aí no chat ou abram o microfone e perguntem, tá? Não se façam de rogados. A bateria pifou. Sou da base governista, só empurro carro oficial. Pronto, uma chargezinha aqui, ó. Sou da base governista, só empurro o carro oficial. Temos aqui no segundo balãozinho um período composto, certo? Então, vamos lá. As orações coordenadas, elas são de dois tipos. Deixa eu mudar o ponteiro aqui para canetinha. Vamos lá. Elas são de dois tipos. A assindética, né? Oração coordenada assindética. O que é uma oração coordenada assindética? Veja, eu tenho aqui a primeira oração, certo? A minha letra fica linda escrevendo aqui no mousepad, tá? Eu ainda não tenho a mesa digitalizadora, está a caminho. E a segunda oração aqui, ó. A segunda oração, olha que coisa linda, gente. A primeira oração e a segunda oração, entre elas, veja, eu não tenho nenhuma conjunção, certo? Se eu não tenho conjunção, isso aqui é uma oração coordenada assindética. Mas por que assindética e não a conjuntiva, professora? Então, o nome arcaico de conjunção era este aqui, síndeto. Síndeto é a mesma coisa que conjunção, tá? Síndeto. Pronto, letra maravilhosa, assim que eu gosto. Vamos. Síndeto. Síndeto é o mesmo que conjunção, certo? Mesma coisa que conjunção. É isto aqui. Então, toda oração que não tem uma conjunção, como o caso dessas duas, ó, sou da base governista, vírgula, só empurro o carro oficial. São orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas, então, não tem conjunção. A é prefixo de negação, né, gente? Anormal, amoral, é sempre prefixo de negação. A, sindética, sem conjunção. Não, conjunção, não síndeto. E sindética,
são as orações que são iniciadas por uma conjunção. Aditivas dão ideia de quê, gente? De soma. Então, eu vou ter duas orações em que eu tenho ações em sequência, duas ações feitas, certo? Alternância dá ideia de quê? De escolha. Alternativa dá ideia de escolha. Meu Deus, é muito ruim, gente. Ai, não vou escrever. Escolha ou alternância, ou seja, você vai ter duas coisas para você escolher, por exemplo, ou assovia ou chupa-cana. Então, aqui nas conjunções aditivas, quais são? E, nem, não só, mas também. E, nem, não só, mas também, ou não só, como também. As conjunções alternativas, ou, ora, quer, já, já, tá? Ora, ora fala, ora cala. Então, são alternâncias. Não é possível assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, ou seja, uma coisa exclui a outra, ou isso ou aquilo, certo? Adversativa, ó, esse nome vem de adversário, contrário. Então, as conjunções adversativas iniciarão uma ideia contrária. São conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Algumas pessoas têm uma mania, um vício de linguagem, de usar esse no entanto como conjunção conclusiva, no lugar de portanto, né? Estava muito doente, no entanto, que não fui para a aula. Gente, isso não existe, tá? No entanto, é a mesma que é a mesma ideia de mais, porém, contudo, todavia, gosto de você, mas não vou te ajudar. Porém, não vou te ajudar. No entanto, não vou te ajudar, tá? Então, são conjunções adversativas. Se você gosta de uma pessoa, o natural é que você queira ajudá-la, certo? Quando eu digo gosto de você, mas não vou te ajudar, essa oração que vem depois do mais é uma ideia contrária a gostar da pessoa, ok? Então, é bom ter em mente isso aí. Prestem atenção nas conjunções que vocês usam lá na redação de vocês. De repente, você está usando uma conjunção achando que ela está significando uma coisa e ela significa outra diferente, ok? As explicativas, então, aditiva adição, alternativa escolha ou alternância, adversativa contrariedade, ideias opostas, e explicativa causa, explicação, o nome já diz, né? Pois, porque e que. Não foi à aula, pois estava doente. E conclusiva é a consequência, a causa. A consequência, né? A explicativa, o que vem depois dela é a causa do que foi dito na primeira oração. A conclusiva, o que vem depois da conjunção conclusiva, é a consequência do que foi dito na primeira oração. Não estudei, portanto, fui mal na prova. Ok? Então, conclusivas são, portanto, logo, por isso, e o pois também pode ser conclusiva, mais para frente a gente vai ver um exemplo, tá? De pois como conjunção conclusiva. Vamos lá. Sou favorável à absolvição do senador Renan e não vejo motivos para esconder isso. Ok? Essas charges vocês veem são antigas, são de 2007, certo? Ainda da história do mensalão, tá? Olha aí, sou favorável à absolvição do senador Renan. A primeira oração, então, como não tem nenhuma conjunção aqui iniciando a oração, a primeira oração é coordenada assindética, é essa oração em vermelho.
né? A oração em azul, veja só, começa com a conjunção E, certo? Essa conjunção E, a conjunção nem e a combinação não só, mas também, não só, como também, são conjunções aditivas. Então, veja, é muito simples classificar as orações coordenadas sindéticas, se você reconhecer a ideia que essa conjunção tem nesta oração. Né? Então, são duas coisas que ele pensa, que essa pessoa que está falando isso pensa. Eu sou favorável à absolvição desse corrupto e não vejo motivos para negar, né? Para não afirmar isso, para esconder isso, certo? Além de tudo, é cara de pau. Então, essa conjunção aqui dá a ideia de adição, ela é aditiva, muito bem. Uma coisa importante aqui, a conjunção nem, gente, na verdade, ela é formada a partir da contração do advérbio de negação, não, e da conjunção e. Então, nem quer dizer isso aqui, e não, certo? E não, justamente o que está escrito ali, né? Então, se eu quisesse usar o nem aqui, eu tiraria tudo isso, ó, e não vejo motivo. Sou favorável à absolvição do senador Renan, nem vejo motivos para negar isso. Entenderam? Então, eu não posso usar essa conjunção e junto com a conjunção nem. Entenderam? Porque o nem já está aqui, o e já está aqui no meio, que é a junção do não com o e. Ok? Então, Enem, só Exame Nacional do Ensino Médio. Na redação de vocês, vocês não vão usar isso, tá bom? Vocês já sabiam disso? Digam aí para mim, vocês já sabiam que não pode usar o E na frente do NEM? Hum? Pois é, olha aí, vão aprendendo, tá vendo? Para não cometer esse erro na redação. O NEM é a contração do não com o E. Então, esse e não, eu teria que substituir ele inteiro pelo nem, tá? Então, se eu quisesse usar nem aqui, eu usaria só o nem, eu não usaria o e. Opa! Aqui no lugar disso aqui, eu usaria só o nem, tá bom? Então, ponham isso na cabeça de vocês, decorem. E nem só o Exame Nacional do Ensino Médio, no nosso carrasco. Só esse. A conjunção e já está dentro do nem, então não usa, ok? Olha aí, então aqui, quando a conjunção é aditiva, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. As orações coordenadas sindéticas recebem o nome da conjunção que as inicia, por isso eu botei lá no Classroom de vocês, aqueles quadrinhos lá, com as conjunções e as orações, e um mapa mental também, vocês viram lá, né, tá tudo lá no Classroom de vocês, e vai entrar, se não já entrou, o exercício também dessa semana, que nós vamos responder, que eu vou corrigir na semana que vem, na nossa aula ao vivo, tá bom? Titia tá esperta agora, não deixa passar nada, olha aí. Será que ele está frequentando este curso como ouvinte ou como aluno regular? Ou seja, ou uma coisa ou outra. Não tem como um aluno ser ouvinte e regular ao mesmo tempo. Isso ele se referindo ao Snoop, né? Ele é um aluno ouvinte ou é um aluno regular? Né? Então, a primeira oração, veja, a primeira oração é a em vermelho, certo? Essa primeira oração não tem conjunção, certo? A conjunção está na segunda oração. Professora, como é que eu faço para saber qual é a primeira e qual é a segunda oração? Né? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu lá, quando iniciou a análise sintática, qual foi? Achar o verbo, certo? Aqui, no caso dessa oração, desse período, os dois verbos são o mesmo, não é isso? É.
Como é que eu sei onde acaba a primeira oração e onde começa a segunda oração? Simples assim, ou vai ter uma vírgula aqui, ou vai ter um ponto e vírgula aqui, ou vai ter 2 pontos aqui, ou mesmo a conjunção. Quando eu tenho uma conjunção, essa conjunção me indica que iniciará outra oração. Ou quando eu tenho uma vírgula, um ponto e vírgula, 2 pontos, né? Um travessão, por exemplo, isso ali pode estar indicando uma nova oração. Ou pode estar apenas indicando que você vai ser mais um termo da mesma oração. Isso vai depender do segundo verbo. Então, você tem que achar todos os verbos para saber o que pertence à primeira oração e o que pertence à segunda oração, à terceira oração e assim sucessivamente, tá? Então, é bom prestar atenção nesses conceitos aí. O que é uma conjunção, o que é um verbo. Veja que tudo em português tem os pré-requisitos que vocês têm que saber. Então, a primeira oração não tem conjunção, ok? Oração coordenada assindética, sem síndeto, sem conjunção. A segunda oração é iniciada pela conjunção ou seja, ou ele é uma coisa ou outra, alternativa, escolha, oração coordenada sindética, alternativa. Não dá para ser aluno ouvinte e aluno regular ao mesmo tempo, certo? Como não dá para ser várias coisas na vida ao mesmo tempo, né? Escolhas, choices. Então, Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Então, veja aí, temos aí a tirinha do soldado zero, né? Recruta zero, desculpa. Olha aí, temos 3 orações. A primeira oração em vermelho, dentinho. Isso é um vocativo. Vocês se lembram dos termos acessórios da oração? Vocativo, o termo com que eu me refiro à pessoa com quem estou falando, né? Dentinho, vírgula. Vocativo está sempre separado do resto da oração por vírgula. Eu tentei. Essa é a primeira oração. Certo? Olha aí, termina no verbo, já tem uma conjunção logo depois, já tem um verbo logo depois. Isso já me diz que eu terminei a primeira oração. Eu tentei, é a primeira oração, não tem nenhuma conjunção. A gente viu aí, ó, tem um vocativo, né, que é o substantivo dentinho, tem o pronome pessoal, eu, e tem o verbo tentei, sem conjunção. A segunda oração, eu tenho a conjunção E, que a gente já viu que é o quê? A conjunção E. Hum, hum, hum. Gente, está escrito aí. A conjunção E é aditiva, muito bem. A conjunção E é aditiva. Se eu tenho conjunção, é sindética. Se a conjunção é aditiva, é coordenada sindética aditiva. E a próxima conjunção é o mas, que a gente já falou aqui lá na frente, né? Que dá uma ideia de contrariedade. Eu tentei, mas não consigo, né? Desisti, não consigo com você, né? Mas é uma conjunção adversativa, contrariedade, oposição, adversativa, adversário, contrário. Portanto, se eu tenho conjunção e essa conjunção é adversativa, oração coordenada sindética adversativa. Estudem e interpretem, principalmente, a ideia que cada conjunção introduz nessa oração, tá? O E, por exemplo, vamos ao E. Esse E aqui, ó, ele pode ser usado como adversativa. Ele pode ser uma conjunção adversativa. Quando é que o E é uma conjunção adversativa? Quando ele iniciar uma oração que indica uma ideia contrária ao que você disse na primeira oração. Lá no exercício de vocês, do livro,
né, que eu escaneei e até coloquei as páginas para quem não está com o livro em casa, do livro didático mesmo, não do livro do material do Agora Vai. Lá tem um exercício justamente para isso, para você me dizer se esse E é aditiva mesmo ou é adversativa. Ele pode ser uma adversativa. Procurei e não achei. Entendeu? Pode ser isso. Procurei e não achei. Procurei muito, mas não achei. Procurei muito e não achei. Nesse caso, quando o e puder ser substituído por uma conjunção adversativa, ele é adversativa e não aditiva. Por isso é importante a leitura e a interpretação da ideia da conjunção. Quando a gente chegar lá nas condições subordinativas, vocês vão ver isso nas orações subordinadas adverbiais. Tem a conjunção que pode ser diversas coisas, né? Dependendo do uso. A conjunção como pode ser diversas coisas, dependendo do uso, ok? A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Não vê o lucro dos bancos? Então, as pessoas estão ganhando mais, ora essa. Pô, não entendi o raciocínio. Né? Olha aí, temos o Lula ainda falando, porque nós temos aí, ó, outubro de 2007, vocês estão vendo. A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. A primeira oração, como a gente vê, não tem conjunção. Na segunda oração, portanto, se não tem conjunção, né, oração coordenada assindética, sem síndeto, sem conjunção. A segunda oração iniciada pela conjunção porque, que a gente viu que porque, pois e que, pois e que são conjunções explicativas, certo? Que vão dar uma causa do que foi dito na primeira oração. Então, a arrecadação aumentou por quê? Porque as pessoas ganham mais. Essa é a explicação para a arrecadação aumentar, certo? Então, se é explicativa a conjunção, oração coordenada sindética explicativa. A primeira oração, que está em azul, não tem conjunção, oração coordenada assindética, certo? Aqui chegamos onde a gente vai falar do pois novamente, ó. Já vimos todas as orações, vocês viram aí? As 5. Então, as coordenadas sindéticas são 5. A aditiva, ó, A, C. Olha esse que coisa linda, gente. C, né? A aditiva, a alternativa, a adversativa, explicativa, conclusiva. Estamos na última agora. Logo, por isso. Ixi, Maria. Por isso, que é separado, tá, gente? Aluno meu não escreve por isso junto, tá bom? Nem com certeza junto, tá bom? Se escrever, eu digo que não é meu aluno, não adianta nem falar, eu nego até o fim. Por isso, é separado. Por isso, portanto, logo e pois, depois do verbo. Vocês viram aqui que a gente falou do pois explicativa. A pois explicativa, ela vai estar aqui na frente. Todas as vezes que o pois for explicativo, ele vai estar na frente do segundo verbo do segundo verbo do período. Então, a arrecadação está aumentando, pois as pessoas estão ganhando mais. Ok? Então, nesse caso, é explicativa. Pois é igual a porquê. Aqui, se eu quiser usar um pois no lugar do logo, ele vai ter que vir aqui, ó. Eu tiro o logo, que é conclusiva, penso, logo existo, que é
deste senhor Descartes, né? René Descartes, para quem acha que é Descartes, não é, minha gente, esse nome é francês. Os S's no francês, eles se tornam mudos, tá? É René Descartes. René Descartes falou isso, penso, logo existo. A gente fala o quê? Penso, logo desisto. Porque nada está fazendo sentido, não é isso? Então, se eu quisesse usar o pois como conclusiva, eu usaria bem aqui, ó, penso, existo, vírgula, pois. É assim que eu teria que usar o pois como uma conjunção conclusiva. A gente quase não usa isso mais, isso é uma construção antiga, tá, queridos? Mas é bom que vocês saibam que o pois pode aparecer como conclusiva, porque os concursos, né? Vocês não vão viver só de universidade, vocês vão querer fazer um concurso também, né? E os concursos e os vestibulares comuns, eles cobram muito essas questões gramaticais, né? Então, o pois pode ser conclusiva e pode ser explicativa. Se ele puder ser substituído por porque, ele é explicativa e vai estar antes do verbo da segunda oração, que nesse caso aqui é existo. Então, para ele ser explicativa, eu teria que mudar essa frase aqui, botar o existo para frente e botar existo, pois penso, certo? Aí ficaria ele como explicativa, existo porque penso. Mas aqui, se eu quero usar o pois como conclusivo, ele tem que vir depois do verbo da segunda oração, que é existo. Então, penso, existo, pois. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, e pois depois do verbo da segunda oração. São conjunções conclusivas. Tudo bem? Olha aí. Primeira oração, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Segunda oração, oração coordenada sindética, conclusiva, por causa da conjunção. Tudo bem? Agora é a sua vez, vamos aos exercícios. Então, vocês se virem aí, liguem os microfones de vocês, né? Depois vocês coloquem os nomezinhos aí no chat para eu saber quem participou da aula hoje, que eu já vi que tinha 32 pessoas, agora só tem 29, né? Então, as pessoas estão fugindo da aula, ok? Então, vocês põem os nomezinhos aí, uma lista de presença que vai sair no documento que vem com a aula gravada, ok? Vamos identificar, então, as orações coordenadas presentes nos textos a seguir. Olha aí, tem a tirinha da Mafalda, ó. Do que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupem. Não se preocupem, não vamos fazer nada. Absolutamente nada. Viram aí que crítica, minha gente? Né? Uma crítica feroz. Ela está dizendo que se vou brincar de governo, não vou fazer nada. Então, vamos lá, olha, as duas orações aí. Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Eu tenho conjunção em alguma dessas duas orações? Temos conjunção aí, minha gente? Observem, não temos, né? Olha lá, as conjunções que a gente falou. E, nem, não só, mas também. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Ora, ora, ou. Que mais? Porque, pois, e que. E temos por isso, logo, portanto, por conseguinte, que são conclusivas. Então, aqui nós não temos nenhuma conjunção, ó. Não é advérbio, se é pronome, preocupe, verbo, não, advérbio. Vamos fazer locução verbal, absolutamente, advérbio, nada,
Pronome definido, ok? Viram aí? Olha só. Eram 29, já são 28. Eu estou só anotando. Quer dizer, 28 menos 2, que duas dessas pessoas aí sou eu, que eu entrei com dois dispositivos. Então, pronto. Não temos nenhuma conjunção, ambas as orações são coordenadas assindéticas, certo? Coordenadas assindéticas. Tudo bem? Sem conjunção, assindética. Olha aí, do Calvin agora, a tirinha. Eu pensei em subir no palco, dar uma sapateada e improvisar algo, ou fazer minha cebola através de mímicas. Olha só, primeira oração. Eita! Primeira oração é essa em vermelho. Essa oração tem conjunção? Hum? Não. Na segunda oração, eu tenho conjunção? Dar uma sapateada? Também não. Na terceira oração, que está em verde, eu tenho conjunção? Sim, conjunção E, certo? Olha aqui. Então, as duas primeiras eu já sei que são assindéticas, certo? Sei conjunção. A terceira e a quarta tem conjunção, não é? A verde tem conjunção, conjunção E, e a amarela tem conjunção também, não é isso? Conjunção ou. Viram só? Então, qual é o nome dessa conjunção aqui? Conjunção E. Aditiva. O nome da conjunção ou. Alternativa. Pronto. Então, eu tenho as duas primeiras orações são coordenadas assindéticas, sem conjunção, e as duas últimas são coordenadas sindéticas. A primeira, a conjunção E, é aditiva, então, oração coordenada sindética, aditiva. E na segunda oração, a conjunção é alternativa, portanto, oração coordenada sindética, alternativa. Certo? Então, o nome da oração é o nome da conjunção, por isso é importante eu me ligar nessas ideias que essas conjunções trazem, né? Ó, você vai se abrir para a mamãe ou quer que eu lhe descosture todinho? Por que eu separei essa última oração aqui, que eu lhe descosture todinho? Bora lá, senhores, olha só. A primeira oração é a em vermelho, certo? Eu devia ter colocado de outra cor essa oração entre parênteses, vale a minha. Então, essa é a primeira oração. Nós não temos nenhuma conjunção nela. Temos? Temos conjunção? Você vai se abrir para a mamãe? Não temos conjunção. Não tem nenhum porquê, nenhum oi, nenhum e, nenhum oi, nenhum ou, nenhum e, nenhum pois, né? Nada. Então, essa é a oração coordenada assindética. Na segunda oração, eu tenho aqui, ó, ou. Viram aí? Ou é uma conjunção que a gente viu ainda agorinha, que é o quê? A alternativa. Então, essa segunda oração é uma oração alternativa. Se você ver aqui, ó, no último quadrinho, olha só, bem aqui, é essa fala. Você vai se abrir para a mamãe ou quer que eu lhe descosture todinho? Veja, por que essa última oração aqui ficou entre parênteses separado? Porque ela complementa o sentido dessa aqui, quer, né? Ela completa o sentido do quer. Essa última oração não é coordenada, ela é subordinada. Lembra que eu falei para vocês lá na frente? As subordinadas têm uma ligação sintática.
Então, se você tirar essa oração aí, que eu li descosture todinho, esse quer fica sem sentido, porque é essa oração que completa o sentido do quer. O quer é um verbo transitivo direto, vocês lembram disso? E que eu lhe descosture todinho funciona como objeto direto, mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter mais para frente, para vocês arrancarem esses cabelos de vocês, tá? Por enquanto, nós estamos nas coordenadas. Então, eu isolei essa última oração porque ela é subordinada. Nós temos aí uma coisa que vocês fazem intuitivamente nos textos, nas redações de vocês, nas dissertações de vocês com a professora Janine, vocês fazem direto isso, que é usar períodos compostos mistos, que é uma mistura de período composto por coordenação com período composto por subordinação, tá? Vocês fazem isso direto. Por isso que eu digo que esse conteúdo é importante, mesmo que você não saiba que você está usando, porque você já estudou tudo isso e está aqui, ó, na sua cabeça, né? Mesmo que você não saiba o conceito daquilo que você está usando esse conteúdo. E quanto mais você aprende sobre ele, mais fácil fica para você usar na sua redação, estruturar bem o seu texto. Para isso que serve a sintaxe, quando a gente estuda, tá? Então, eu saber qual é o sujeito de uma oração que eu estou escrevendo no meu texto é importante para que eu faça a concordância correta com esse sujeito, né? O verbo tem que estar em concordância com o sujeito, e isso é domínio da norma culta padrão, a primeira competência na sua redação, né? Então, tudo isso é domínio da norma culta padrão. Onde é que você aprende isso? Nas aulas de gramática, meu amor. Nas aulas de gramática, né? Mesmo que você ache muito difícil, você usa tudo que você aprendeu intuitivamente lá no seu texto. Então, eu separei aqui. Então, nesse período, eu tenho uma oração coordenada assindética, que é a vermelha, e ou quer, que é uma oração coordenada sindética alternativa. Então, coordenada sindética alternativa, porque a conjunção ou é alternativa, certo, pessoas? Vamos adiante. Ó, os ovos quebraram um pouco e grudaram na panela, mas você pode, né? Aí vai ter lá a continuação. Mas você pode raspar com esta espátula a comida que ele fez para a mãe dele, tá vendo? Então, olha, a primeira oração é a oração vermelha. Tem conjunção, queridos? Ah, tá, tudo bem. Tudo bem, Sofia. Registrado, então, aqui para ela. Não tem conjunção, né, Catarina? Não temos conjunção na primeira oração, na oração vermelha. Portanto, oração coordenada assindética. A segunda oração, a amarela, tem conjunção? Sim, é a conjunção e aditiva, né? E os ovos quebraram um pouco e grudaram na panela. E a terceira oração, mas você pode. Temos conjunção? Isso, adversativa, o mas aqui. Então, primeira oração coordenada assindética, segunda oração coordenada sindética aditiva e terceira oração coordenada sindética adversativa. Muito bem, olha. Fica sempre em casa, fique sempre criança, nunca se torne gente grande. Olha aí, vamos tomar a sopa. Quem não toma sopa não cresce. Fica sempre criança, nunca se torne gente grande. Como este mundo seria tranquilo se Marx não tivesse tomado a sopa? Né? Falando aí do Karl Marx. Ok? Fica sempre criança, nunca se torna gente grande. Olha aí. Não temos nenhuma conjunção, né? Nem na primeira, nem na segunda oração. Certo? Ambas são coordenadas assindéticas. Ok?
Tudo bem? E aí, eu vou deixar vocês agora, porque já vai ter um exercíciozinho para vocês lá. E aí, eu vou deixar essa meia hora final da aula para vocês fazerem esse exercício. Tem várias tirinhas aí, olha, e uns exercícios para terminar. Esse slide também já está lá no nosso Classroom, tá bom? E aí, vocês podem fazer lá, né? E vai ter um exercício do livro de vocês que eu já deixei lá também. Todos já assinaram aí na nossa aula para eu parar a gravação. Então, assinem aí. Um beijinho, estou morrendo de saudade de vocês. É muito chato esse tipo de aula que a gente não se vê, só vocês me veem, eu não ouço vocês, eu não vejo vocês, eu não brigo com vocês para vocês calarem a boca, né? Cala a boca aí, menino, que eu quero dar aula. Não tem isso mais, a gente não viveu nenhuma expulsão de sala, e a gente não viveu nada disso. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo grande, queridos. Até sexta-feira que vem, teremos aula. Façam os exercícios para tirar dúvida do conteúdo, tá bom? Beijo, querida. Beijo, Rayane. Beijo, Sofia. Beijo, Letícia, Isabelle. Quem mais falou comigo? Catarina. Beijo, pessoal. Quem mais? Alisson. Letícia, Cristine, Emanuele, um beijo, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem, bebês. Até sexta.